Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar com todos os aposentados da revisão da vida toda um momento muito especial para mim, que aconteceu ontem. Eu tive a oportunidade de fazer uma defesa oral, que se chama sustentação oral, perante os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, defendendo os direitos de todos os aposentados, não só os meus clientes, tá bom? Porque quando um advogado, defende um cliente da revisão da vida toda, um aposentado, na verdade ele está defendendo o direito de todo mundo, né? Então eu me senti, dando voz aos 102 mil aposentados. Então foi um recurso que eu apresentei. Nem todos os recursos permitem, que a gente faça esse tipo de defesa, a sustentação oral, a defesa oral. Mas este recurso que eu apresentei permitia. Então, eu defendi os interesses deste aposentado, por tabela de todos os aposentados, na frente dos desembargadores. E aí, eu já te faço a pergunta. Será que eu consegui um resultado positivo? Será que o resultado foi negativo? Prestem muita atenção. Na verdade, eu fiz algumas perguntas para os desembargadores, mas tem uma pergunta que eu fiz, que eu tenho certeza, que vocês vão gostar. Vocês vão assistir, se vocês desejarem, esta sustentação oral. Eu quero que vocês aí comentem o que é que vocês acharam da minha defesa dos aposentados e do resultado, tá bom? Eu vou soltar aqui a minha defesa e depois a gente volta aqui para conversar. Muito obrigado, agradeço pela confiança, não só deste aposentado, mas também de todos vocês que me acompanham aqui diariamente. Então, deixa eu soltar aqui. Relator, desembargador federal Osni Cardoso Filho, sustentação oral por videoconferência de Salvador pelo Dr. Carlos Mendes Teixeira, representante de José Rodrigues. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde, Está recebendo bem o sinal de áudio e vídeo? Perfeitamente. Então, com a permissão do relator, consulto Vossa Excelência se podemos dispensar a leitura do relatório. Sim. Então, passo de imediato a palavra a Vossa Excelência para a sustentação oral pelo prazo máximo de 15 minutos. Boa tarde, excelências. Aproveito aqui para cumprimentar todos os desembargadores presentes, advogados e também os servidores. Bom, na origem, se trata de um processo que discute a aplicação da famosa tese revisão da vida toda. E, neste caso, excelência do senhor José Rodrigues e também de todos os outros processos em que os magistrados retiraram a suspensão, a ordem de suspensão nacional proferida pelo ministro Alexandre de Moraes e proferiram sentenças de improcedência, houve claramente uma violação a uma ordem do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, no dia 28 de julho de 2023, proferiu a ordem. Todos os processos vinculados ao tema 1102 devem permanecer suspensos até que haja a conclusão do tema 1102. Nesta época, a ADI 2111, as ADIs 2110 e 2111, não eram nem projeto. Elas permaneciam enterradas há mais de 25 anos. O Supremo Tribunal Federal não tinha ressuscitado a ADI 2111 e não existia cogência do artigo 3º. Então, nós tínhamos uma ordem de suspensão nacional dos processos. Neste caso aqui, é muito importante nós traçarmos uma linha do tempo, inclusive para falarmos sobre os efeitos. Claro que as decisões de tribunais superiores, do STJ e do STF, elas não precisam de trânsito em julgado, mas nem por isso nós não podemos deixar de traçar a linha do tempo e desconsiderar a ordem de suspensão nacional dos processos. É uma ação que foi ajuizada em 2021. Em 2021, nós tínhamos ata de julgamento e acórdão do STJ, no tema 999, favorável ao aposentado. Posteriormente, em 2022, nós tivemos a publicação da ata de julgamento do tema 1102 e do acórdão pelo Supremo Tribunal Federal, também favorável ao aposentado. Então, no momento em que o seu José ajuizou a ação, em 2021, nós tínhamos duas atas e 2 acórdãos favoráveis. Por quê, excelências? Neste momento em que toda a jurisprudência era favorável ao aposentado, não houve um julgamento de forma definitiva a favor do seu José. Por que nós estamos hoje aqui, em 2026, discutindo uma ação rescisória?
Vamos explicar. O Supremo ressuscitou as ADIs 2110 e 2111, que na origem falavam sobre carência de salário e maternidade, né, sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 3º. Mas como o ministro André Mendonça, de forma brilhante, né, no voto que ele deu dentro do tema 1102, um voto recente, falou, e eu peço aqui a permissão, um segundinho, apenas para ler 2 pontos do voto do ministro André Mendonça. Portanto, o que se discute aqui não é a inconstitucionalidade do artigo 3º, como um todo, mas a possibilidade de afastá-lo nos casos em que a sua aplicação for menos vantajosa do que a regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213. Assim, entendo que é possível reconhecer a constitucionalidade do artigo 3º da Lei número 9.876 de 99, como foi feito nas ADIs, sem que isso afete a tese fixada no tema 1102, pois os objetos das discussões são distintos, ainda que relacionados. Pois bem, o ministro Luiz Roberto Barroso, né, na época presidente do Supremo, hoje, né, ex-integrante da Corte, achou por bem criar, porque não existia a palavra cogência do artigo 3º. Então, Luiz Roberto Barroso criou, e foi seguido ali pelos demais ministros, dentro das ADIs, julgando de forma indireta o tema 1102. Mas, ora, a ordem de suspensão nacional de 28 de julho de 2023 foi dada dentro do tema 1102, vinculando todos os processos. Então, não cabe aqui, mesmo que nós tenhamos a mudança ali de jurisprudência, o STF reviu ali a jurisprudência, iniciou o julgamento das ADIs no dia 21 de março de 2024, certo? Publicou a ata de julgamento no dia 5 de abril de 2024, mudou o entendimento. Ok, daqui para frente, a gente não pode mais falar em revisão da vida toda. Mas e o direito de quem ajuizou a ação anteriormente? Quando não existia ADI, quando não existia a cogência do artigo 3º. Tanto é, Excelência, que o julgamento começou no dia 21 de março. Esta sentença de improcedência, eu estou aqui com o documento aberto, ela foi assinada no dia 25 de março, 9 horas e 58 minutos. Ou seja, o magistrado, no dia 25, 4 dias depois, antes da publicação da ata de julgamento, no dia 5 de abril, assinou aqui a sentença. Com que fundamento? As decisões dos tribunais superiores não precisam de trânsito em julgado. Ok, mas Alexandre de Moraes deu uma ordem em 2023, a jurisprudência era favorável ao aposentado, e isso não autorizou, né, mesmo que o juiz, né, quisesse, ele não poderia dar uma sentença de procedência quando nós tínhamos o tema 99 do STJ e o próprio tema 1102 do STF. A ordem era clara. Seja o magistrado favorável ou tendente a dar uma sentença de improcedência, ele tinha que se abster, porque a ordem de suspensão nacional estava valendo. Agora, no momento, né, no primeiro momento que o Supremo Tribunal Federal muda a jurisprudência, 4 dias depois, o magistrado profere uma sentença de improcedência, porque as decisões dos tribunais superiores não precisam de trânsito em julgado, não dá. Ele violou a ordem de suspensão nacional. E, Excelência, neste caso aqui, da revisão da vida toda, os contornos são tão peculiares que os 2 julgamentos continuam em andamento. Tanto o julgamento da ADI 2111 quanto o tema 1102. Quem propôs, né, o que o ministro Dias Toffoli chamou de modulação, de não ter que devolver, não ter que pagar honorários sucumbenciais, dentro da ADI 2111, o próprio ministro Dias Toffoli fez um pedido de vistas dentro da ADI 2111. No tema 1102, que é a revisão da vida toda em si, no dia 18 de março de 2026, ou seja, recentemente, doutora Gisele, que é advogada, né, de um aposentado da parte, opôs novos embargos de declaração, justamente buscando, né, fazer com que o Supremo Tribunal Federal se manifeste de forma expressa sobre a modulação dos efeitos. Quem deu entrada antes da publicação da ata de julgamento tem direito. Não à toa, Excelência, e aqui eu trago este questionamento porque os aposentados esperam, né, da Justiça uma resposta. O mesmo julgamento das ADIs, o mesmo julgamento está conferindo efeitos futuros para a carência do salário maternidade, né, para a inconstitucionalidade da carência, tanto que o INSS publicou a ADI 188, né, de julho de 2025, e colocou lá com todas as letras. Olha, a carência, a inconstitucionalidade aqui foi declarada pelo Supremo, mas só vale da publicação do julgamento para frente, 5 de abril de 2024 para frente. Então,
os efeitos em relação à carência do salário de maternidade são futuros. Por que o mesmo julgamento vai retroagir para prejudicar o aposentado que deu entrada antes da publicação da ata de julgamento? Nós estamos aqui num sistema híbrido de conferência de efeitos conforme o prejuízo econômico que potencialmente o governo e o INSS vai sofrer. Nós estamos pegando o direito como se fosse uma massinha de modelar. Aqui a gente vai fazer desta forma, mas em relação à revisão da vida toda é de outra forma? Não dá. Não dá. Então, o magistrado, além de ter passado por cima da ordem de suspensão nacional dos processos que estão vinculados ao tema 1102, ele também aplicou, né, os efeitos retroativos da DI 2011, quando, né, os magistrados e o INSS também, ao editar a instrução normativa, estão conferindo efeitos prospectivos para a carência do salário maternidade. Por que a gente não dá o tratamento igual? Excelência, mais uma vez, os dois julgamentos estão em andamento. Nós tivemos a sentença aqui de 2024. Não existia outro caminho a não ser a propositora da ação rescisória. Primeiro, pela violação à suspensão, à ordem de suspensão nacional dos processos. Segundo, porque, com o pedido de vistas do ministro Dias Toffoli, o processo vai voltar para julgamento. Primeiro, no ambiente virtual, talvez tenha um pedido de destaque, a gente não sabe. Mas se o ministro Dias Toffoli refletir, pensar melhor, né, e propor uma alteração no seu voto. Bom, além de não pagar, eu refleti, li o voto do ministro André Mendonça, lembrando que o ministro André Mendonça, na origem, era contrário à revisão da vida toda. Refletiu, leu o voto do ministro Edson Fachin, mudou o posicionamento e deu uma aula, porque é uma aula de direito, é uma aula de bom senso, de defesa dos interesses primordiais, basilares da Constituição Federal, interesses de primeira ordem. O STF tem priorizado interesses de segunda ordem. Interesse financeiro é interesse de segunda ordem. E tem um estudo dentro do processo, 4 bilhões de reais de custo da revisão da vida toda ao longo de 10 anos é troco de pão. O Brasil não vai quebrar. Então o André Mendonça mudou o entendimento, deu um voto perfeito, fez a distinção entre o que foi decidido na Lei 2011 e o que está sendo decidido no tema 1102. E se o Dias Toffoli repensar e propuser, não, realmente, tem direito quem entrou antes da publicação da ata de julgamento da DI 2011. Como fica o direito do seu José? Como fica o direito do seu José? Porque nós temos ali uma estimativa, 102 mil ações ajuizadas. 90% ou 95% das ações permanecem em estado de suspensão. Nos meus processos, este daqui eu acabei assumindo, mas nos demais processos que eu tenho, mesmo com a publicação da ata de julgamento da DI 2011, o juiz manteve a suspensão do processo. E se no mês que vem, ou daqui a 2 meses, 3 meses, o ministro Dias Toffoli alargar a modulação, ou caso os embargos de declaração opostos pela doutora Gisele, dentro do tema 1102, tiverem o resultado esperado, que é a preservação do direito de quem deu entrada antes da publicação, como que as 10% das ações, das 102 mil ações, ou 5%, como é que vai ficar o direito dessas pessoas? Olha o caos jurídico que nós não, né? O Supremo Tribunal Federal acabou criando ao julgar o tema 1102 de forma transversa através da DI 2011. Então, processos que tinham sentença de procedência, recurso, a turma ou o tribunal manteve a sentença de procedência. Aí, agora, os magistrados são obrigados a anular absolutamente tudo, porque a cogência criada pelo Luiz Roberto Barroso na DI 2011 mudou absolutamente tudo. E falar em segurança jurídica, sentença de improcedência dizendo que vamos preservar a segurança jurídica, não tem preservação de segurança jurídica, tem o oposto. Então, Excelência, eu vou trazer também aqui um lado humano, para finalizar a minha sustentação e suplicar, né, pela aplicação do bom senso. Os processos, as decisões de tribunais superiores não precisam de trânsito em julgado, mas neste caso, o bom senso, né, orienta que a sentença de improcedência seja desconstituída para que os autos, né, possam voltar ao
estágio de suspensão até nós termos o julgamento definitivo da DI 2111 do tema 1102, porque em nenhum lugar do mundo o aposentado que trabalhou, né, contribuiu, não tem direito a regime jurídico, direito adquirido a regime jurídico, ok, mas não é essa a questão. A questão é que muitos aposentados, milhares de aposentados trabalharam, contribuíram todos os anos, né, com altos salários. Às vezes o aposentado recebia 10, 15, 20, 30 mil reais, o equivalente, claro, por mês, pagava um aluguel, tinha um padrão de vida, pagava escola, faculdade de um filho, de um neto. Quando ele vai se aposentar, salário mínimo. Em que lugar do mundo que isso é justiça? Em que lugar do mundo que, trazendo um pouco de humanidade aqui para o julgamento, né, não é justiça? E a revisão da vida toda, a tese da revisão da vida toda é uma tese de exceção. Né? São 102 mil ações, e logicamente que não todas vão ser julgadas de forma procedente. Então, Excelência, em virtude da violação, que a sentença violou a ordem de suspensão nacional dos processos, né, em virtude também da aplicação, a meu ver, equivocada dos efeitos, o mesmo julgamento aplicando de forma futura para o salário maternidade e retroagindo para prejudicar os aposentados. Então, por estes motivos, né, eu apelo para o bom senso, né, de Vossas Excelências que possam desconstituir a sentença e determinar o processo para o retorno ao estágio de suspensão. Porque se no mês que vem o Dias Toffoli alargar a modulação dele, todos vão lembrar deste momento. Porque em relação ao seu José, nada mais vai poder ser feito. Muito obrigado, Excelências. Obrigada. Com a palavra o relator. Senhora Presidente, elogio a sustentação oral do eminente divulgado decisório. Como vota a desembargadora Thaís? Senhora Presidente, eu fui indicar o pedido de vista, e talvez prejudique os votos. Também, claro, os colegas podem já acompanhar o plano. O que me pareceu no presente caso, posso saber se me confere a palavra rapidamente, é que a tese é que o processo foi julgado, a ação foi julgada, a sentença foi proferida enquanto estava suspenso o processo. Esse ponto não foi examinado no voto. E a tese da ação decisória é que o julgamento não se concluiu e tem uma chance, há a possibilidade de haver um alargamento da modulação para essa hipótese que, no princípio, o segurado não está abrigado, mas que poderá vir a ser. Nós estamos nessa sessão, em vários casos aqui, por precaução. Hoje, o desembargador conversamos fora na nossa rede social da turma, sobre as decisões da vice, mantendo, sobrestando processos, eu fico vencido, né, de outra matéria, por precaução, porque pode haver uma modulação e tudo mais. Então, diante dessa perspectiva, o advogado não pediu para alterar a decisão do Supremo, não é isso que ele está sustentando. Teria sentido vir à tribuna dizer isso. Eu vou pedir vista para verificar justamente em consonância com esses entendimentos que eu fui vencido na terceira sessão sobre a suspensividade desses casos, a partir de uma nota técnica que já decididos, mas que tem risco e que seria adequado parametrizar e aguardar até o último momento, né, digamos assim. Como eu tenho uma chance, a última chance, e como esse é um precedente que assim, acho que ninguém esperava, né, porque já tinha sido julgado até pelo STJ, pelo STF, e depois foi anulado, eu acho que ele deve ser interpretado com grandes sábios e restritivamente, né, para dar todas as chances para que o segurado possa ainda não ser tão prejudicado. Certo. Então, Vossa Excelência está pedindo vista. Eu vou pedir vista desse caso para analisar justamente essa particularidade do julgamento que foi efetuado durante o período de suspensão. Perfeito. E a possibilidade, porque tem ainda desdobramentos no STJ com possível modulação. Certo. Então,
Então, após o voto do relator no sentido de julgar improcedente a ação rescisória do que foi acompanhado pelo desembargador federal, Fernando Quadros da Silva, pediu vista ao desembargador Paulo Afonso, aguardo os demais. Obrigada, doutor. Uma boa tarde. Eu que agradeço imensamente. Uma boa tarde. Pronto, pessoal. Esta foi a minha sustentação oral, a minha defesa oral. E como vocês viram ali, nós tivemos o melhor resultado possível, né, juridicamente possível, diante deste cenário caótico, né, que o único culpado é o Supremo Tribunal Federal. E em último recurso que eu fiz, felizmente nós tivemos um desembargador com bom senso, né, que escutou, ouviu o que eu falei, né, que o Supremo deu uma ordem de suspensão nacional e o juiz simplesmente passou por cima desta ordem. E também, vocês ouviram ali, ele falou com todas as letras que ele vai analisar a possibilidade de modulação, né, do alargamento que o Dias Toffoli ou outro ministro, né, pode propor e ainda pode ter como resultado positivo para todos que ajuizaram ações antes do dia 5 de abril de 2024. Então, o desembargador falou com todas as letras. Bom, eu fiz, pessoal, o que me cabia fazer, né? A minha obrigação. Sempre disse que respeito a decisão de outros advogados que não querem mais trabalhar com revisão da vida toda, né? Eu recebi aqui centenas, talvez milhares, foram centenas de mensagens de aposentados dizendo, olha, meu advogado disse que não vai mais recorrer, que não vai mais trabalhar com a revisão da vida toda, não quer saber disso, inclusive de todos os escritórios, inclusive os mais famosos aqui do YouTube também, né, que vocês bem conhecem. Eu procurei fazer, né, e estou fazendo todos os dias o que eu acho correto fazer. E tivemos, como vocês viram ali, um resultado positivo, mesmo diante do cenário completamente adverso. Eu consegui plantar a dúvida ali na cabeça do desembargador e, felizmente, né, ele concordou comigo, pediu vistas e vai analisar melhor o processo. Né? E eu falei para ele, olha, excelência, a ADI 2111, o julgamento, continua em andamento. Né? O tema 1102 também, a doutora Gisele apresentou agora dia 18 de março num novo recurso. Então, nós não podemos aplicar, né, de forma cega, sem bom senso, sem razoabilidade, a ADI 2111, né, de forma a julgar improcedente o direito dos aposentados. Porque se no mês que vem, né, daqui a 3 meses, tivermos o alargamento da modulação, como é que fica o direito do aposentado? Se você tem interesse, pessoal, em fazer uma revisão de aposentadoria, porque inclusive, né, este cliente, que é uma pessoa sensacional, eu fico muito feliz pela confiança que não era um processo meu na origem, né, eu assumi este processo, né, e agora ele se tornou o cliente da revisão do direito adquirido, né, já temos um cenário positivo. Se você quiser também, né, fazer a revisão do direito adquirido, lembrando que você precisa ter se aposentado há menos de 10 anos, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, porque nós vamos abrir algumas vagas agora para o mês de abril. Agora, preste atenção, antes de você clicar no link e preencher seus dados. Nós cobramos honorários antes de fazer os cálculos, tá bom, pessoal? Para você não perder o seu tempo e também não perder o nosso. Assim como este cliente aí está fazendo a revisão do direito adquirido com a gente, né, pagou pelos honorários, nós cobramos sim, né, o nosso trabalho, o nosso tempo vale ouro, né, e nós nos dedicamos aqui imensamente. Então, só abra o link, só preencha seus dados, só envie sua carta de concessão, se você estiver disposto a pagar os honorários, tá bom? De forma antecipada, porque é assim que a gente trabalha. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!